Estava meditando em meus louvores sobre a dinâmica que Deus tem para ministrar sobre o seu povo. Ela é a mesma, né? Nós oramos aqui e ministramos no início que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o jeito, a maneira que o Senhor instrui o seu povo também é a mesma, desde sempre, né? Se nós pegarmos o povo do Egito como exemplo, quando Deus os tirou do Egito para o deserto, não foi para eles passarem necessidade no deserto. Porque imagine você, era um povo milionário no deserto, eles saíram com despojos do Egito. Eles saíram com tudo pronto para a construção da tenda, das especiarias, ouro, prata, bronze, de sobra. E a coisa mais preciosa que aconteceu com eles no deserto foi exatamente aquilo que Deus havia falado para Moisés: pegue o povo e vá para o deserto, porque eu quero falar com eles, eu quero me revelar a eles, eu quero ter um relacionamento com eles. E não é porque Deus não podia fazer isso no Egito, óbvio que não, Deus podia fazer isso em qualquer lugar. Mas isso não tem nada a ver com Deus, tem muito a ver com as pessoas que estavam no Egito, e ali como que vão ser ministradas com toda a cultura do Egito. O deserto foi um reset de Deus na vida daquele povo. Imagina quantas gerações, desde José até Moisés. Não é nenhuma questão de se corromperem, é uma questão de fazerem parte do meio. Geração após geração nascendo naquele ambiente, participando, sendo escravos, sendo oprimidos, não tendo opção, mas se multiplicando. Porque independente do que os inimigos ao nosso redor tentem fazer com a nossa vida, as promessas de Deus são muito maiores. E a promessa do Senhor para aquele povo foi que eles seriam numerosos. Eles chegaram no Egito com 12 tribos, contados, e saíram de lá com uma multidão incontável. Por quê? Porque foi uma promessa. E as palavras do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida, elas independem do caos terreno. Elas vão se cumprir. Por isso que Deus para falar, Deus para instruir, Deus para testificar com aquele povo que eles eram um sacerdócio real, uma nação santa, um povo separado, exclusivo de Deus. Deus precisava fazer aquilo na prática. Então Deus tirou eles do Egito e levou eles para o deserto, para resetar, para instrução, para aprendizado, para dizer para eles o modo que Deus queria que eles se comportassem. Porque a promessa do Senhor para aquele povo e para mim e para você não é de cauda, não é de escravidão, não é de sujeição. A promessa de Deus para aquele povo e para mim e para a sua vida é de governo, é de cabeça, é de domínio, é de subjugar, é de se desenvolver, é de crescer, é de se multiplicar, de ser fértil, de dominar sobre todas as coisas. Por isso que volta e meia o Senhor nos pega e nos leva para o deserto. Mas não é deserto de escassez, não. É deserto de desatenção. Para aí você não perdermos nenhuma palavra, para aí você não perdermos nenhum traço da letra, para aí você não perdermos o sentido da instrução do que o Senhor quer falar para mim e para você, porque são coisas preciosas.
são tão preciosas que norteiam a humanidade até hoje. Valores eternos. Tudo vai passar, os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor jamais passará, ela vai permanecer. Ela é um alicerce decretado pelo próprio Deus. E aquele povo recebeu instruções poderosas. E Jesus, o que Jesus fazia? Jesus, é verdade, ia nas sinagogas, ensinava, era um mestre, era um rabi, obviamente. Mas onde eu e você lemos que os principais ensinamentos de Jesus foram falados? Em lugares desertos, à beira do mar. Onde que Jesus instruiu tanto o povo, ao ponto dos seus discípulos dizer: Senhor, já está tarde, esse povo não tem condição, não tem lugar para comprar comida, e eles estão aqui agora, porque é um lugar deserto. O que a gente vai fazer? Vamos organizar. Vamos organizar e venha o que vocês têm. Porque tudo que eu e você precisamos já está conosco. Então eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. Ao que para os olhos do mundo, talvez por número de pessoas que estavam ali, insignificante. Mas mediante uma instrução, uma simples instrução. Agrupem o povo de 50 e 50. A primeira coisa para acabar com a escassez na minha e na sua vida é se organizar. Não importa o lugar que você estamos. Se organize. Depois de se organizar, você olha o que você tem. E depois de pegar o que você tem, não olhe para a terra e baixe sua cabeça e murmure dizendo: meu Deus, é pouco, não dá para fazer nada com isso aqui. Pelo contrário, siga as instruções de Jesus. Jesus pega o pão, levanta, parte e agradece. Ele agradece. Pastor, ele agradeceu os 5 pães e os 2 peixes? Ele agradeceu. Porque essa é a porta que os céus escancaram sobre a mim e sobre a sua vida, quando eu e você somos fiéis no pouco. O muito quem faz não é eu e você. O muito quem faz é o Senhor. Por isso que ele pegou o pão, partiu, deu graça e começou a distribuir. Quer ver multiplicar na sua vida? Distribua. Reparta. Pastor, mas é só um pão. Dá para partir no meio ainda. Bem contadinho, dá para tirar umas 4 lasquinhas de um pãozinho. O problema é que a terra nos ensina que quando nós temos pouco, nós precisamos reter. Mas irmão, quando a gente retém o pouco, o que isso pode acrescentar na nossa vida? A viúva falou justamente isso para o profeta. Você lembra quando o profeta chegou na casa da viúva e perguntou o que tinha para comer, e ela disse: nós vamos fazer a nossa última refeição e vamos morrer, porque a realidade terrena é essa, é pouco que a gente tem, e foi se acabando com os dias, o que tinha foi só até hoje. E então vem uma instrução: não, prepare um alimento e traga para mim. E você sai e pegue vasilhas dos seus vizinhos. O quantas você conseguir pegar. Aos olhos do mundo, uma loucura. Você consegue imaginar aquela mulher olhando
potinho, última refeição, e enchendo a casa de pote. Como se fosse hoje as Tupperware. E ela trazendo os potes, e os potes que ela estava trazendo estavam cheios, não? Não, estava vazio também. Isso é para comprovar o poder que tem a força do meu e do seu braço. Nenhuma. Não podemos acrescentar nada à nossa vida se não for o Senhor. Mas quando nós obedecemos, quando nós honramos, quando nós somos gratos, quando a instrução que o Senhor nos dá acha um lugar dentro do nosso coração, a multiplicação do Senhor acontece na minha e na sua vida. É por isso que você não podemos andar por vista. Por isso que você não podemos delimitar os nossos dias e os fatos da nossa vida pelo que nós vemos. Nós precisamos ter fé, ainda que não vejamos, mas cremos numa promessa que foi falada não por homem, mas por aquele que não mente, aquele que jamais mentiu, aquele que jamais desamparou, aquele que jamais abandonou, aquele que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, aquele que nos protege. É dele que nós estamos falando. E quando nós colocamos essas instruções dentro do nosso coração, por mais simples que sejam, simples, elas se transformam em fatos, em verdades, em acontecimentos extraordinários, inegáveis para todos que participam e para todos que estão ao seu redor. É assim que caminham aqueles que andam com o Senhor, que descansam com o Senhor, que esperam com paciência do Senhor. É uma dádiva que eu e você recebemos de permanecer no Senhor, de descansar. De descansar. Isso é poderoso demais. E era nisso que eu estava pensando em meus louvores, da bondade do Senhor, de como o Senhor não mudou nem quando Jesus veio, não mudou nada, não mudou, e hoje também não muda. Qual que é o momento da nossa vida que a gente mais aprende, amado? O que precisa acontecer na minha e na sua vida para eu e você jejuarmos, para a gente arrumar um tempinho a mais para dar uma lida na Bíblia, para a gente fazer um propósito? O que precisa acontecer? Festa? Não, deserto. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o Senhor, para mim e para você, Ele é uma referência. E uma referência, ela é imutável. Para ela funcionar na sua plenitude, ela precisa ser imutável. Porque senão não é uma referência. Quando você se desloca para um lugar que você não conhece, a preocupação é muito grande, porque você nunca teve, as incertezas, enfim, óbvio. Mas se você tem uma informação de que quando você estiver chegando, você vai ver algo, você recebeu uma referência. Quando você estiver chegando, você vai ver uma casa amarela. O que acontece no seu coração quando você enxerga essa casa amarela? Você começa a rir. Você até esquece dos pneus que furaram, das pessoas que te fecharam, daqueles que fizeram de tudo para te não chegar, mas quando tu vê a casa amarela, tu esquece tudo que ficou para trás, porque tu chegou numa referência, e agora tu tens a consciência, primeiro de que tu está no caminho certo, porque tu chegou, e de que está perto. A referência sempre é perto. Ei, lá você pega a esquerda.
Depois você pega a segunda direita e você chegou. Aí o coração já se transforma, porque você não está mais apreensivo por causa da viagem, por causa do tempo que passou. Não. Agora, o seu coração começa a se encher de júbilo, de alegria, porque a expectativa não é mais nos quilômetros que percorrermos até ali, das aflições, das tribulações, não. Agora são os metros. Agora são os metros que nos separam da promessa. Um pequeno espaço de tempo. Esses são os sinais que acompanham aqueles que creem. Quando Deus determina algo sobre a minha e a sua vida, se eu e você ficarmos atentos, nós vamos ver os sinais acontecendo à nossa volta. Quando o Senhor promete algo do céu para mim e para a sua vida, que vai acontecer na terra, os sinais acompanham aqueles que creem. Então você vai vendo ao longo da caminhada coisas que vão testificando dentro do seu coração. Ei, eu estou no caminho certo, eis aqui. É quase, está quase. E quanto mais eu e você nos prendermos ao Senhor e nas instruções do Senhor e nos fatos que testificam a palavra do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida, o nosso coração vai se alegrando. E aí não importa mais se nós estamos presos, se nós estamos sendo perseguidos, se nós estamos vivendo um pequeno momento de escassez, talvez humilhação, não importa mais, porque o nosso coração está totalmente focado na promessa. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para o alvo, porque eu tenho um objetivo. Eu recebi até uma referência. Existe algo que é o prelúdio, da promessa. Você imagina esse povo do deserto, que o Senhor disse: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Foram 40 anos, no início como é que foi? Olhando para as coisas da terra, reclamando, falta de água, falta de comida, falta de carne, murmurando, lutando contra as coisas da terra, e sendo ministrados, e o Senhor preparando aquele povo, e ao invés deles entenderem o que o Senhor estava dizendo, estavam se prendendo à terra, ao ponto de chegar no prelúdio da promessa, na porta da promessa. O Senhor ainda agiu de misericórdia, assim: ei, agora mandem os espias, não entrem de qualquer jeito, vão lá dar uma espiadinha, dá só uma olhada no que eu preparei. Vai lá, só tipo assim, ó, a entrada, não é o prato principal, é só a entrada. E aí o povo vai debaixo de uma instrução do céu, mas com os olhos presos na terra, com os olhos na adversidade, com os olhos na afronta, no desafio. Quantas coisas o Senhor fez com aquele povo, milagres extraordinários. Ao ponto da terra conseguir tragar tudo, toda a esperança, todos os sinais. Era inegável o que tinha acontecido, amados. E por quê? Porque é muito mais fácil acreditar no que nós estamos vendo do que naquilo que nós precisamos crer. O problema é que o que nós estamos vendo é transitório. Está hoje, amanhã não está mais. Mas no que eu e você cremos é imutável, não oscila, é um decreto. Quando o rei fala, é um decreto, é selado, não muda. Pode acontecer o que acontecer no reino, a palavra do rei vai se cumprir. Meu Deus! Ainda bem que 2 acreditaram.
E aí os dois que estavam crendo na palavra voltaram do tempo de espiar a terra com o coração cheio. Se não, tudo que o Senhor falou nós vimos. O problema é que tinha mais gente com um olho na terra do que gente com o coração no céu. Não siga pessoas que têm os seus olhos presos na terra, ainda que seja a maioria. Ainda que você olhe e diga: meu Deus, tem só 2 doidos que estão indo para lá. É até de Deus esse negócio, mas tipo assim, meu Deus, tem milhares que estão indo para o outro lado. Será que é verdade? Será que eu consigo entender isso? Meu Deus, nós estamos vendo, eles falaram que tem fortalezas, tem gigantes que eles vão nos consumir. Você sabe qual que é o problema dessa fala? É que ela é uma verdade. Mas não existe nenhuma verdade da terra que seja maior do que a verdade do céu. A verdade da aflição terrena não anula a verdade da vitória celestial sobre mim e sobre a sua vida. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Isso é uma verdade, Jesus disse. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso que vocês estão vendo, isso que vocês estão passando, eu também passei. É por isso que Jesus é a nossa referência. É por isso que quando eu e você precisamos olhar para alguém, precisamos olhar para algum lugar, nós olhamos para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé, aquele que é o alfa e o ômega, o que tem a primeira palavra, aquele que decretou as promessas na nossa vida e que nunca vai mudar, até que todas elas se cumpram. O que acontece no meio é consequência de ação humana. O processo são condições da minha e da sua vida. Agora, isso não muda em absolutamente nada, nada, as promessas de Deus sobre nós. O que eu e você precisamos nos adequar, o que eu e você precisamos nos fortalecer e entender é o tempo, é só o tempo. Mas quando nós enchemos o nosso coração da eternidade, o que são 70 ou 80 anos? Não são nada, nada. O problema é que muitas vezes a gente pega a eternidade, coloca dentro de um copinho e pega os 80, 90 anos e transforma numa eternidade. Não, é o contrário, é o oposto. O que influencia o pouco é o muito. O que precisa influenciar a minha e a sua vida, os nossos poucos dias na terra, as nossas leves e momentâneas tribulações, é o peso da glória que vai ser revelada na minha e na sua vida. E isso ninguém pode mudar. Na terra tem gigante? Tem fortaleza? Tem. Mas é uma terra que o Senhor, o Rei, disse que nos daria. É uma promessa. Não é se nós vencermos, é nossa. Nossos antepassados vagaram, peregrinando, colocando o pé nessa terra, já é nossa. Eles só ficaram cuidando e cultivando para nós. Porque como que a terra vai emanar leite e mel se ninguém cuidar? E aí é a utopia de Deus, porque o Senhor usa até o time adversário para cuidar das coisas para nós, até nós chegar para poder usar. Foi isso que aconteceu com aquele povo.
Mas por quê? Porque eles tinham uma referência. Eles tinham um lugar. Eles tinham o prelúdio da promessa. É assim na minha e na sua vida. Quando o Senhor decreta uma palavra sobre a nossa família, por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. É um decreto. Pastor, mas o que eu estou vendo não é a palavra se cumprindo. Ainda. É o tempo. O problema é que a gente tira o nosso coração da promessa e coloca o nosso coração no processo, quando é justamente o oposto. O que forja o nosso coração é justamente o processo que a gente passa. Porque se não fosse assim, se isso não fosse uma verdade, Josué e Caleb também não teriam acreditado. Por que que os dois acreditaram? E Josué era um deles que mais viu as lutas particulares de Moisés ainda. Talvez o cara que tinha tudo para chegar e dizer assim: meu Deus, esse cara faz tanto por esse povo, meu Deus, que luta que esse homem passa, né? E esse povo ainda não crê, e esse povo ainda é rebelde. Meu Deus, eu vejo esse cara orando dia e noite, se consagrando, fazendo tudo conforme o Senhor. Meu Deus, ele fala com Deus, Deus responde, Deus faz, abre mar, fecha mar, tira a água da pedra, lança o maná, carne. Meu Deus, esse povo nunca está contente. A importância de termos uma referência. Porque, amados, quem perde a referência, perde a promessa. Quem perde a referência ao longo do caminho, tem um grande risco de não chegar na promessa. Porque quando você perde a referência, você começa a achar que todos os caminhos levam a Deus. E isso não é uma verdade. Existe um caminho, uma verdade, e só existe uma vida: Jesus Cristo. Existem vários modos de chegar até Jesus. E aí é a mistificação do Evangelho, né? O que não vem pelo amor, vem pela dor, enfim, coisa de homem, né? Eu conheço gente que se converteu sorrindo. Conheço gente que se converteu quase se esvaindo. Mas é a multiforma do Senhor trabalhar. Agora, quando nós temos uma referência, nós não vamos para lugar nenhum. E esse é o poder de Jesus Cristo sobre a mim e sobre a sua vida. Jesus Cristo é a nossa referência. É a rocha. É um firme fundamento. Eu e você vivemos várias verdades na nossa vida até encontrar Jesus, mas encontrando Jesus é só uma verdade que é unânime. E não tem como ter o encontro com Jesus e não seguir essa verdade unânime, porque é só um caminho. Não muda. Não muda. E a referência, amados, na nossa vida, ela tem poder para nos socorrer, quando nós estamos perdidos. Sabe aquele negócio que a gente já tentou tantas coisas que a gente já não sabe mais para onde vai direito? E a gente começa, o mundo tem um ditado que diz que atira para todos os lados, né? Para ver se acerta alguma coisa, para pegar algo. Por quê? Porque perdeu a referência. É aquele negócio assim,
cara, eu vou atirar para cima, se cair alguma coisa é meu. Não sabe nem o que vai cair. Mas já quer, porque está perdido. E a referência para esse tipo de pessoa é um socorro. Porque andar perdido, amado, é angustiante. Andar perdido produz no nosso coração coisas trágicas que dificultam muito a nossa vida. Doenças psicossomáticas. Quem não sabe para onde está indo, bate ansiedade, bate desespero, síndrome do pânico. A caminhada é árdua. Você não sabe quando vai encontrar um obstáculo e onde vai encontrar um obstáculo, porque não há esperança, tu está perdido. E ao longo dessa caminhada você vai se munindo de coisas para tipo assim, meu Deus, a gente precisa só de uma espada para a caminhada, amém? Mas se tu não sabe o que tu vai encontrar pelo caminho, se tu está perdido, tudo que tu achar de arma, de ferramenta, tu vai agregando. E daqui a pouco tu está arrastando um vagão. E além de estar perdido, está cansado, está sobrecarregado. Além de não saber para onde está indo devagar demais. É um martírio. Mas só até encontrarmos uma referência. Porque a palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. A gente anda perdido até a verdade nos encontrar. Até a referência chegar até nós. E como que isso acontece, mano? Você já parou para pensar como foi a sua conversão? Como Deus ainda te acha nos momentos difíceis da vida? Você já parou para pensar nisso? Não é um vago momento do nada que Deus pega e aparece para nós. O Senhor usa pessoas. O Senhor usa alguém. São pessoas que a gente vai se conectando, são pessoas que vão nos encontrando e que então já carregam essa referência. Então, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que não sabem para onde ir, para aqueles que estão desanimados, quando uma boa nova chega, quando alguém abre a boca e diz assim, cara, o que tu estás fazendo da tua vida, cara? Não, cara, meu Deus, eu estou cansado, tu nem sabe da onde eu vim até aqui, cara, meu Deus do céu, deixa isso aí, não mexe em nada, porque eu nem sei o que vai ter ali na frente. Não, cara, não. Descansa, mano. Descansa. Alívio. Uma referência traz alívio, traz ânimo. É quando eu e você já não estamos mais perdidos. Mas depois de ter encontrado a verdade, começamos a caminhada e essa caminhada às vezes também fica meio apertada. É inevitável. Mesmo caminhando com Jesus, às vezes o negócio aperta. Talvez não aconteça muito aqui, mas lá em Penha acontece bastante. E aí as coisas vão dando uma dificultada. E a gente começa a pensar, meu Deus, mas esse negócio é só comigo? Eu olho para o redor, meu Deus, está todo mundo na igreja rindo. Parece que só eu estou passando luta. Parece que é só na minha casa, parece que é só no meu trabalho, meu Deus. Eu vou me acabar. E para esse tipo de gente, Jesus também é uma referência. Porque o Senhor nos anima. O Senhor nos alivia.
O Senhor disse para nós termos bom ânimo. Não é porque é legal, não, é porque é necessário. É não deixar o coração se corromper. Não se trata mais do lado de fora, mas aí agora é do lado de dentro. Valores que quando nós encontramos Jesus, Ele colocou do lado de dentro. Mas as coisas do lado de fora foram acontecendo e a gente começou a trocar. Os valores começaram a se inverter. E por causa da demora da caminhada, por causa da demora do trajeto, a gente foi desanimando. Porque vai olhando para o lado e vendo o irmãozinho alcançando lugares maiores. A gente começa a olhar e dizer assim, meu Deus, esse cara não sabe metade do que eu sei, ele está 10 anos luz na minha frente. Que negócio é isso? A gente começa a se comparar. E quando a gente se compara, a gente perde a essência. A essência pelo qual eu e você fomos criados. Nós não fomos chamados para ser melhores que ninguém. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E um pai não tem filho preferido. Existem filhos que se achegam mais ao pai do que outros. Existem filhos que são mais independentes, outros que são mais apegados, mas o pai ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. E para nós terminarmos, a referência, ela nos conduz. E aqui é motivo de muita alegria. Porque não existe nada melhor do que receber uma promessa e começar a ver todas as coisas ao nosso redor cooperando para aquilo acontecer. Sabe quando Jesus começa a alargar o caminho e a gente começa a olhar os dias dizendo assim, meu Deus, eu estou recebendo até o que eu não estou pedindo. Eu não sei você, mas isso me bate um temor no coração. Pastor, tem temor de ser abençoado? Não. Mas sabe aquele sentimento de que Deus está perto? Porque o Senhor é luz. Quando nós ainda não estamos tão perto de Jesus, existem sujeiras que a gente não vê, não fica evidente. Mas quanto mais nós nos aproximamos da luz, a gente vai vendo, e a sujeira para quem está na luz incomoda, pelo menos deveria. E quando nós estamos muito perto da luz, meu Deus, até um pontinho de caneta na calça vira um escândalo. É mais ou menos isso. É a evidência de Jesus na nossa vida, e não é medo, é temor. O temor de olhar e dizer, meu Deus, quanta coisa o Senhor está fazendo. Meu Deus, eu não posso errar. É um misto de alegria e temor. A alegria de saber que está no caminho certo, e o temor de saber que o Senhor está perto. Esse é o poder da referência nas nossas vidas. Eu gostaria de ler o texto com você. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. E tudo isso que eu falei, amados, só acontece porque Deus usa pessoas. É o que Paulo falou. Como vão pregar se não serem enviados? Como alguém crê? Como alguém vai crer se não há quem pregue? E como pregarão se não enviamos?
Como é que nós vamos nos compadecer de alguém se nós estamos distantes, não somos uma referência? Porque uma referência, alguém vê. Para nós tocarmos a vida de pessoas tão diferentes de nós, nós precisamos nos tornar parecidos com elas. Em caráter, em humildade. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. E é exatamente isso que esse texto fala. Que seja a mesma atitude, que seja o mesmo modo de pensar, que seja o mesmo agir de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, o mesmo, nem mais nem menos, o mesmo, uma referência, Jesus. Tudo que vocês forem fazer, Jesus. Tudo que vocês forem pensar, Jesus. Tudo que vocês forem falar, Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou. Existem pessoas vazias na terra. E para Deus nos usar como referência na vida dessas pessoas, nós precisamos estar vazios também. E para os perdidos, para as pessoas que estão perdidas, uma referência para ela ser encontrada, ela precisa servir. O socorro vem através de serviço. Quem está precisando de socorro, não quer saber se eu e você sabemos a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, se a gente já fez curso de teologia, se a gente toca na banda da igreja, se a gente prega no altar. Não. Eles querem um socorro. Eles precisam de serviço. Eles precisam de alguém que pare do lado deles e diga assim: estás precisando de alguma coisa? O que Jesus fazia quando via alguém? O que tu quer que eu te faça? Jesus para na frente de um cego e pergunta para o cego o que ele quer que faça. Ó Jesus, tu não sabe? Sei, eu sei que tu precisa de um monte de coisa, mas eu quero saber o que tem dentro do teu coração. Porque eu preciso acessar esse lugar. Não adianta eu te dar o que tu precisa se tu não quiser. Agora, se tu abrir a tua boca e tu me disser o que tu quer, então eu posso ser o socorro através do Senhor na sua vida. Ser servo. Tornando-se homem. Depois de ser servo, o texto vai dizer que Jesus se tornou como um homem. Ele se esvaziou, veio a ser um servo, tornando-se homem. As pessoas precisam olhar para nós e ver a possibilidade de chegar nos lugares que nós estamos. Nós precisamos, de alguma forma, equilibrar a discrepância social que existe. Eu não estou dizendo que é para a gente se vestir igual, um exemplo, um morador de rua, para ir falar com ele, não. Isso é do coração. É um sentimento, é atitude, não é de externo que Paulo está falando. É saber da maneira de falar, saber a maneira de se comunicar, a forma de se comunicar. Uma forma branda, humilde. Porque esse povo, amados, o necessitado principalmente, a maioria das abordagens são ríspidas. Durante o dia, são ameaças, são perseguições. Quantos bom dia você acha, boa tarde, que uma pessoa dessa recebe durante o dia? Praticamente nenhum. E aí à noite,
Quando o pessoal vai fazer o contato, eles já estão calejados. Meu Deus, lá vem. Vai mandar eu sair daqui. Vai mandar eu ir embora. Vai dizer que eu não sou nada. Vai dizer que eu não sou ninguém. Tornando-se homem. Agindo de igual para igual. Então tendo autoridade para dizer, cara, do lugar que tu tá, Deus também me tirou. Vem cá que eu preciso te contar o que Deus fez na minha vida. Porque Jesus tem poder para te tirar desse lugar. Porque se Jesus me transformou, Ele pode te transformar também. Se Jesus me restaurou, Jesus pode te restaurar também. Tornando-se homem. Sendo um alívio. Trazendo ânimo para a vida das pessoas. Nem demasiadamente santo, nem demasiadamente justo, porque senão a gente não vai ganhar ninguém para Jesus. Nossa parentela, não posso me misturar. Então Jesus andou errado na terra a vida inteira, né? Jantava com o pecador, chamava ele de beberrão, de comilão. Estar acessível é diferente de fazer parte. Você faz parte quando você pratica. Quando você está em conluio. É a prática que diz se tu é ou não é. É o fruto, é a nossa atitude. Se diz se nós somos ou não somos. Não é o lugar que nós estamos. Ah, pastor, mas o que vão dizer? Mas aí o que vão dizer não é um problema nosso. Porque se Jesus pensasse nisso, amados, Jesus não teria feito praticamente nada do que fez. Ia na casa dos pecadores, andava com esse tipo de gente, tocava em leproso, estava morto. Era Jesus provando que não tem nada a ver com o lado de fora, tem a ver com o que ele carregava lá dentro. Ele veio revelar o Pai. Ele veio provar na íntegra que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que está lá de fora. E por último, o texto vai dizer que ele foi achado em forma humana. Ele foi achado em forma humana, amado. Tudo que eu e você passamos, Jesus também passou. Como um ser humano. Todas as lutas, todas as tentações, todas as tribulações, as perseguições e muito mais do que nós passamos, Jesus passou. Porque Ele foi achado em forma humana. E humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus comprovou que era possível vencer sem se corromper. Jesus comprovou que a vida na terra não é fácil, e não é por culpa de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, amado. A nossa vida se tornou difícil, se tornou complicada, não é por causa de Deus. Deus fez um jardim perfeito para o homem. A nossa vida ficou complicada por causa de uma escolha, e é assim até hoje. Deus não obrigou o homem a comer o fruto. Nossa, mas Deus expulsou, mas é porque é uma consequência. Aí como que você vamos ter uma vida 100% agradável numa terra amaldiçoada? Maldita é a terra por causa do homem. E aí o que Jesus teve que vir fazer? Nos colocar naquele lugar de novo.
mas não terrenamente, espiritualmente. Aqui dentro. O reino está aqui dentro. O jardim está aqui dentro. A eternidade está aqui dentro. Tudo que eu e você precisamos está aqui dentro. Do lado de fora não tem nada. É uma carcassinha meia boca que a gente está tentando manter para chegar ali até, 80, 90. Tem os irmãos mais avivados que querem chegar a 100. Do lado de fora, as promessas que nos cercam são de guerra, rumores de guerra, perseguições. Não, é a palavra. Mas isso não pode roubar a esperança da promessa de que todas as palavras que Jesus decretou sobre a minha e sobre a sua vida vão se cumprir. É só continuar tendo Jesus como a referência da nossa vida, que seja a mesma atitude, que seja o mesmo modo de pensar, que seja o mesmo agir, meu e seu, como o de Cristo Jesus. Porque se desse jeito ele comprovou que venceu, eu e você, através dele, somos mais do que vencedores. Amém? Você crê nisso? Se coloque de pé então, por favor.